Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Hoje temos uma data muito especial para comemorar. Já vim até a caráter aqui com uma camiseta falando do rock. No 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock. Embora essa data seja comemorada mais intensamente aqui no Brasil. A gente já falou um pouco da origem dessa data, muita gente já comentou, mas vale lembrar que essa data aqui ela foi escolhida, ela não é muito acordada, não é o mundo todo que recorre a essa data para comemorar o Dia do Rock. Isso se deu lá no Live Aid, lá um festival de rock que teve lá em 1985, na Inglaterra e nos Estados Unidos, simultaneamente. E aí foram arrecadar fundos para a fome lá na Etiópia, lá na África. E aí, no dia 13 de julho, houve uma apresentação histórica lá no estádio de Wembley, lá na Inglaterra, lá em Londres. E a apresentação, muita gente aí que curte rock conhece. O ápice lá foi o Queen, cantando lá Bohemian Rhapsody e outros sucessos. E lá esteve também David Bowie, Elton John, Paul McCartney. E aí, o Phil Collins, que era vocalista lá da época lá e baterista do Genesis, disse que esse dia de tão brilhante que foi, deveria ser comemorado o Dia do Rock. E assim ficou aqui no Brasil. Muita gente aí não concordou, em outros países. Muita gente aí querendo que fosse o dia do primeiro lançamento de um single dos Beatles, aniversário do Elvis Presley. Muita polêmica à parte, mas esse dia é comemorado aqui no Brasil. Dia 13 de julho. O rock é um dos gêneros mais apreciados aí pela nossa juventude, lá desde final da década de 40, mais intensificamente na década de 60, 50 e 60. Começou lá com o rock and roll, que era mais escrachado e tal. E aí veio o rockabilly, que tinha alguns instrumentos como cello, umas guitarras. Quem trouxe muito o rockabilly foi o Elvis Presley, Bill Haley, Jerry Lee Lewis. Na verdade, esse rockabilly era um rock, assim, uma mistura lá de blues, de country, do rock and roll. E aí, ao longo das décadas, o rock foi se aperfeiçoando, mudando, voltando às vezes às suas origens, outras vezes não. Mas o fato que é conhecido como o ritmo aí da juventude. Sempre que se tem uma geração jovem aí, o rock está presente, com várias inovações. Muita história aqui para contar sobre o rock. Hoje nós vamos apresentar aqui algumas bandas icônicas, marcantes aqui da nossa história do rock. E aí, com uma curiosidade, nós vamos colocar umas músicas lentas, umas músicas mais baladas assim do rock, apesar de ser um rock tipicamente barulhento, intenso. Mas aqui a gente pescou aqui dessas bandas de rock and roll algumas músicas que marcaram a carreira desses grupos. Para começar aqui a nossa postagem, falando um pouco do rock ao longo das décadas, vamos colocar aqui um grande grupo, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Aqui não estou falando dos Beatles, porque os Beatles são uma coisa à parte, uma história à parte dentro do rock. Mas estou falando do Rolling Stones, uma banda que surgiu lá na década de 60 e ainda perdura aí, fazendo shows, se apresentando, apesar de perder já um dos seus integrantes, que é o baterista, o Charlie Watts. Mas nós temos aqui um oitentão, que agora no final do mês de julho vai completar aqui 80 anos, o Mick Jagger, que continua pulando nos palcos aí. E ele é o vocalista, o principal membro lá dos Rolling Stones. Então, o Rolling Stones tem muita história dentro do rock. E aqui nós vamos postar Angie, uma música lá de 1973, uma música lenta, lindíssima. Nós vamos deixar aqui para mostrar um pouquinho aí dessa balada, dessa música lenta, bem gostosa,
um dos grandes clássicos aí dos Rolling Stones, lá de 1973. Falando de rock and roll e das suas mudanças, das suas inovações, vamos falar de uma banda aqui, Black Sabbath, que é uma banda de rock pesado. Há quem considera o Black Sabbath como a primeira banda a tocar heavy metal. A partir daí, outras bandas começaram a tocar heavy metal. O Black Sabbath foi uma das primeiras, lá no final da década de 60, 67, 68. Tem um grande vocalista também, que ainda continua aí cantando aí com a moçada que curte rock, é um grande ídolo aí deles, que é o Ozzy Osbourne, que é um vocalista lá deles, do Black Sabbath. E aqui eu vou colocar uma música lenta também, uma música bem tranquila, apesar de ser de um grupo de heavy metal, que é a música Changes. Changes é uma música lá do álbum de 72 do Black Sabbath, do volume 4, um disco também incrível que completou agora, o ano passado, 50 anos do seu lançamento. Então fica aqui o registro do Black Sabbath com a lindíssima Changes. Vou deixar também na descrição aí para vocês poderem dar uma curtida aí no Black Sabbath, nesse grande sucesso. E falando de grandes bandas, não podia deixar de colocar aqui, é óbvio que a gente está dando uma pincelada aqui em alguma coisa, que tem muita história, do Led Zeppelin. Aquela banda lá fez muito sucesso lá no início dos anos 70, durante a década toda. Os amantes do rock, muita gente considera o Led Zeppelin como a maior banda de rock de todos os tempos. Há controvérsias, mas o fato é que eles influenciaram demais e está entre as bandas que mais venderam álbuns em toda a história do rock. Lá com o Robert Plant, com o Jimmy Page, com o John Bonham, que é o baterista que faleceu, e o John Paul Jones, tecladista lá. É uma banda também incrível, o Led Zeppelin, eu gosto bastante, e aqui também eu vou deixar aquele mesmo ritmo lá que a gente está colocando, uma música mais balada, mais lenta, mas nem por isso muito presente. E aqui eu vou deixar a conhecidíssima All of My Love, que é uma música que o Robert Plant fez lá com o John Paul Jones para homenagear o filho. Então, Robert Plant quis homenagear o filho. Infelizmente ele perdeu um filho lá em 1977, ele estava fazendo uma turnê com o Led Zeppelin, e o filho ficou com a família, o menino pegou uma infecção lá, o Karak, e acabou falecendo assim rapidamente, e aí foi um choque para todos, e 2 anos depois ele lançou essa música aí, tem sintetizador, tem uns teclados lá do John Paul Jones, que é maravilhoso. Então tá aí, All of My Love, prestem atenção, é uma música lindíssima lá do Led Zeppelin. Mesmo quem não gosta de rock pesado, essa música lenta vocês vão gostar bastante. Então Led Zeppelin não poderia faltar. E um pouquinho mais adiante, mas nem tanto devido à sua fundação, o Scorpions foi um grupo também muito relevante no rock, principalmente na década de 80 e 90, embora esse grupo seja um dos mais longevos da história do rock. Eles começaram lá em 1965, tem muita história aí dos Scorpions, mas aqui na década de 80, 90, eles brilharam aí nos palcos e fizeram clássicos, como os Wind of Change, grande sucesso, que é o Ventos da Mudança, fazendo uma tradução literal, que ele fala lá o vídeo é bem legal, fala da guerra e fala das mudanças. Muito legal essa música, um clássico aí do Scorpions, uma música, uma letra linda, uma melodia e arranjos também impecáveis do Scorpions. Essa música foi lançada em 1990 e foi toda a década aí com esse grande sucesso do Scorpions. E aí eu vou trazer mais recentemente algumas bandas aqui que também deram continuidade aí ao rock, com as suas alterações, seus sons mais eletrônicos, ou às vezes buscando alguma inspiração em bandas passadas, como é o caso do Keane. O Keane é uma banda, uma moçada muito boa, que eu gosto bastante do Keane. É uma banda britânica que surgiu lá em 2002.
Eles têm um som mais, um rock mais alternativo. Eles começaram lá em 1995, mas em 2004 eles lançaram um álbum, seu primeiro álbum só foi em 2004. E aí eles lançaram, que é o clássico Somewhere Only We Know, que é uma música belíssima também. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição, com a tradução. Uma moçada realmente muito boa, essa banda inglesa aí que ganhou muitos prêmios lá na Inglaterra, o Keane. E adentrou também na década, nos anos 2000, 2010 e continua ainda fazendo sucesso. Para encerrar aqui, em relação às bandas, vou colocar uma banda aqui bastante atual, que faz a cabeça da moçada hoje, que tem um som muito legal. Eles também se basearam no som, no rock dos anos 80, dos anos 90 principalmente. E aí é o Arctic Monkeys, que é uma banda também inglesa. E aí eles foram criados, a banda foi criada em 2002, ganharam muitos prêmios, ganharam lá o Brit Awards, lá, que é como se fosse o Grammy lá em inglês, ganharam 7 prêmios, inclusive com relação a álbum, com relação ao grupo do ano. Em 2013, a revista Rolling Stones colocou esse álbum de 2006 do Arctic Monkeys como o 30º álbum mais importante de toda a música. Então, os caras realmente sabem fazer música, os caras são muito bons, uma molecada muito boa aí. O Arctic Monkeys que está ainda aí, forte aí nas plataformas digitais, está aí o Arctic Monkeys. Aqui eu vou deixar uma versão aqui de 2013, que é uma versão acústica do Snap Out of It. É uma música belíssima, os arranjos, o violão. Prestem atenção que essa banda está dando o que falar e vai deixar, já deixou aí o seu nome na história do rock. Então fica aí um passeio rápido aí pelas bandas desde a década de 60, contando um pouquinho antes a história, um pouco da origem do rock. Tem muita história para contar. E aí, não poderia deixar de esquecer do rei do rock. E aí nós vamos encerrar essa postagem hoje com o grande Elvis Aaron Presley. Elvis Presley, o rei do rock. Elvis revolucionou a música, como eu disse lá no Rockabilly, e daí inspirou, embora tenha nos deixado muito jovem ainda, aos 35 anos, mas o Elvis deixou uma obra incrível. E aqui vou deixar uma interpretação impecável lá, de 1973, My Way. My Way é um clássico norte-americano. Foi imortalizado na voz do Frank Sinatra, e aí o Elvis Presley, com a sua lindíssima voz, também imortalizou essa música My Way. Então, para encerrar essa nossa postagem sobre o dia do rock, 13 de julho, Elvis Presley aí. Dei uma olhada na descrição, todas essas músicas, sejam das bandas que eu citei aqui, seja do Elvis, vai estar lá para vocês darem uma olhada, relembrar e conhecer um pouco dessa história. Grande abraço a todos, uma ótima audição aí com essas belíssimas canções de rock, e viva o rock, o ritmo da juventude. Até a próxima.